Entendeu? Então É o que chamaria de especialista Netflix. A cada 6 meses ele reaparece com um novo episódio, uma novidade, nunca tem constância. Entendeu? Então o negócio fica mais complexo. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu estou muito feliz. Vocês viram que a gente tá de casa nova, um ambiente novo, um canal novo. E nesse canal aqui você vai encontrar várias playlists com várias estratégias. Vai ter coisa polêmica, vai ter convidados diferentões. Eu tenho certeza que vocês vão amar e eu preciso saber se vocês vão amar mesmo. Então curtam os vídeos, compartilhem com os amigos, porque pra gente é importante. Valida se o que a gente tá fazendo aqui faz sentido. Faz sentido? É um prazer estar com vocês e hoje eu estou recebendo um casal que eles têm uma história incrível, tem uma parceria muito antiga até com a Eduz, desde os nossos primórdios, digamos assim, e eu tô muito feliz. É um prazer receber vocês. Bem-vinda, Adri, bem-vinda, Suricato. Obrigado. É um prazer receber vocês e eu gostaria de dizer que eu já conheço vocês. Todo mundo do Edu já conhece vocês. Mas talvez a nossa audiência não conheça, então eu gostaria que vocês se apresentassem. Tá ótimo. Vai você? Tu primeiro, né? As damas primeiro. Bom, meu nome é Adriana Vandenberg, eu sou estrategista digital, tô aí à frente da D7 Lançamentos, onde a gente comanda projetos acima de 8 dígitos. Já estamos com a Eduz aí há um pouco mais de 5 anos, então já nos consideramos de casa por aqui. E são mesmo. Tudo aí. Meu nome é Márcio André, mais conhecido como Suricato na internet. Também tô sócio dessa mulher linda, maravilhosa, minha esposa. Tá querendo alguma coisa? E é muito bom estar aqui com vocês, parceiros há tempo da gente. Feliz demais. Ai, que máximo. Eu tô muito feliz de receber vocês. E eu gostaria de dizer que esse episódio é pra gente falar de negócios, sim. Mas eu quero falar de vida pessoal também, porque a vida de vocês gira em torno do negócio, é um negócio gira em torno da vida de vocês. E aí eu queria entender como que essa parceria começou. E a parceria mesmo, parceria de vida, parceria de negócio. Queria ouvir da história do comecinho do casal, assim, de como esse negócio engrenou. Começamos em 2019. Mesmo tempo de relacionamento é o tempo de empresa, tá? Então, começamos lá em 2019, mais pro meio do ano, né? A gente se conheceu à distância, se conheceu pelo Instagram. Conta a história direitinho. Conta a história direitinho. Eu não posso contar 100% da história, mas eu conto 50%. Aqui pode polêmicas. Pode, por favor, sirvam polêmicas. Tá, então tá bom. Então, posso contar mesmo? Vai? Do começo do começo? Seguidora do Instagram. Ah, então tá. A gente se conheceu e aí acompanhava o Márcio, já estava em busca de conteúdo, e era de conteúdo mesmo, não era de marido, tá? Era em busca de conteúdo. E a gente acabou conversando, ele foi pro Rio. 30 dias que a gente se conheceu, a gente estava namorando, passou mais 30, a gente já estava noivo, passou mais 30, a gente já estava morando junto e sócio. Então eu larguei tudo no Rio, vim para o interior de São Paulo, a gente começou, né, fundou a empresa, começamos a trabalhar juntos e estamos aí até hoje. Já tivemos 2 empresas ao mesmo tempo, né? É verdade. E tivemos uma filha também. Então, o maior empreendimento nosso. O maior lançamento foi a Helena. Muito bom, Máximo. A Adri naquela época eu tava entregando conteúdo na internet, tava me aventurando, né? Tinha acabado de ter um resultado legal e tava me aventurando a querer entregar conteúdo, aparecer no Instagram e tal. E ela era seguidora. Então, na época, eu vou contar a história do adoçante, tá? Que essa é legal. Tá. Na época, eu tava tentando tomar café sem açúcar. Eu tomo muito café. Acho que todo mundo do digital toma, gente, né? Todo mundo passa o dia inteiro tomando café. E nessa de tomar café e tal, tinha esse lance do açúcar, né? Que não é muito bom, que é muito saudável. Não, vou tirar o açúcar, vou começar a tomar com adoçante. Aí eu peguei aqueles adoçantes, que é tipo uma gotinha ao contrário. Inclusive, eu podia pedir patrocínio pro meu casamento. E aí, o que eu fazia? Eu ia adoçar, então eu virava o adoçante, apertava e saía aquele tucho de adoçante dentro do café e ficava horroroso, né? Falei, não, tem que aprender a usar isso aqui, lógico. Fui pra minha audiência, né? Fui lá e filmei como que eu uso, alguém me ajuda com esse negócio aqui, não tem condição de usar. Aí, quem que responde? Adriana. Aí ela respondeu, olha, você tem que apertar a primeira bolinha, depois você vira e aí você vai controlando as gotinhas que vão caindo. Eu falei, uau, que mulher inteligente.
Meu Nossa, Deus se do ela céu. faz isso com um adoçante, da vida. Ali eu falei, é essa. Aí eu fui lá no Instagram, né, dar aquela roladinha no feed, vai e tal. Inclusive, a deixa de curtir a última foto, né, pra pessoa saber que você curtiu lá, você foi até... Chegou, quem quiser, o Tinder do Instagram funciona assim, ó. Alguém que você tá afim, você vai até a última foto e curte lá a primeira foto que ela postou. Última não, né, a primeira. Curte a primeira foto que ela postou. Detalhe, tava com tempo, né? Porque eu tinha 4.000 fotos na época. Me deu trabalho, tá Muito vendo? empenho. Então, Eu tava empenhado. tava empenhadinha. Era mais fácil mandar uma mensagem, tipo, quer jantar, né? Então, eu sou da galera mais fácil, né? Empenhadíssimo. Vocês viram, né? O Instagram faz tudo. Não, o Instagram faz milagre. E ali a gente começou a conversar e acho que assim, a gente tinha muita vontade de ter negócios. Então, eu tinha um sócio na época, mas assim, não era um negócio consolidado que eu via a chance daquilo crescer de verdade. Então a gente trocava muita ideia do tipo, cara, pô, dá pra fazer tal coisa, dá pra pegar lançamento. Aí, e ela trabalhava na época, ela vai falar um pouquinho do começo dela, mas ela é especialista em experiência do cliente, então eu falei, poxa, eu vendo, ela cuida, vai ser incrível esse negócio, né? E ali a gente começou. Agora conta a tua história, que você gosta de contar, que eu queria te contratar e no final era só uma... Ele marcou uma reunião comigo e, tipo, nossa, naquela época, super precisando de grana e tal. E aí, quando ele mandou a mensagem, ele falou, eu queria fazer uma reunião com você, com o meu sócio, porque a gente precisa montar uma central de relacionamento. Eu falei, porra. Detalhe que o sócio não participou. Falei, acabou. Quando chegou na reunião, ele chegou sozinho. Ah, o sócio teve. E era uma Conseguiu reunião chegar. online. Ah, não conseguiu chegar, não sei o quê. Só que, de repente, terminou a reunião, a gente ia falar de tudo. Menos Do negócio. do negócio. E aí, assunto vai, assunto vem. Começou o assunto ir, assunto voltar. O assunto foi pro Rio, né? Porque eu morava no Rio, ele morava no interior de São Paulo. E aí, depois disso, a gente Mas acabou... a gente ficou acho que uns 30 dias à distância, assim, né? Tipo, meio que namorando à distância. Uhum. E aí até que a gente marcou o dia de se conhecer, né? Aí depois foi ficar junto, cada um precisou de 7 dias, que era o prazo ali da garantia, para cada um mandar seus dates embora, porque foi tudo muito rápido, então a administração é importante nesse momento para não gerar atritos, né? E aí, beleza, agora vamos morar juntos, né? E fomos morar juntos, abrimos o negócio, eu continuei ainda prestando serviço para uma empresa, então eu ia e voltava a cada 15 dias, mas deu certo e tem dado certo e a gente procura cada dia mais fazer dar certo. Ali a gente decidiu montar as empresas, né? A gente montou uma empresa, a primeira empresa nossa era uma plataforma de construção de landing pages que a gente era sócio de um pessoal que era da Polônia. Eu peguei meio que a representação deles e a gente começou esse negócio. Não. E em seguida, junto já veio a agência de lançamento. Então a gente tinha as duas empresas na época, né? Sim. Eu vendi minha parte nessa empresa recentemente e a gente continuou com a D7 Lançamentos. Que fique registrado, né, que essa empresa tinha um faturamento de 7 mil por mês. Quando eu cheguei, depois... Daí ela pegou a plataforma e eu levamos fiquei pra mais com a 100 mil agência, por né? mês. Cara, Então eu vim fazendo a mais diferença. de Antes clientes. que os fofoqueiros de plantão, porque queria se dar bem na vida. Não, eu vim pra trabalhar realmente, trabalhei. Não, gente, vocês não sabem a história dessa mulher. E eu gostaria que você contasse desde o começo. Antes de você conhecer o Márcio, antes de você entrar pro digital. Antes de eu entrar pro digital, eu fazia faculdade de ciência aeronáutica, né? Meu sonho era ser piloto. Então, trabalhei muitos anos no Rio, com 18 anos, saí de Roraima, fui pro Rio. O aeroporto era a minha vida, né? Era aquilo ali que eu vivia, que eu estudava, que eu respirava. Trabalhei na Gol, depois saí da Gol, fui para Avianca, porque lá eu ia assumir um cargo de gestão de aeroportos, que era onde eu queria ir, para depois tentar a vaga interna para piloto. Só que nesse meio do caminho, e aeroportos, né, como todo mundo já assistiu várias séries, num determinado dia eu assumi um turno que nem era para eu assumir. E nesse dia a Polícia Federal pegou a galera fazendo tráfico de droga no aeroporto, justamente no turno que eu assumi, no horário que eu assumi. Aquilo ali virou um caos, porque assim, eu não me sentia segura no lugar que eu morava. Eu não me sentia segura no lugar que eu trabalhava, porque eu falava, cara, o que é isso, né? Eu nunca tinha visto um negócio daquele na minha vida. E estamos falando de 250 quilos de cocaína, não estamos falando de brincadeira pouca.
Então, ali eu desisti. Ali eu quis jogar tudo pro alto, sabe? E dia a dia eu pensava, falava, cara, não vai ser aqui. Mas, ao mesmo tempo, na minha cabeça era a única coisa que eu sabia fazer, da vida, né? Afinal de contas, estava ali desde os 18 anos. Logo em seguida, eu fui mandada embora. E eu lembro como se fosse ontem das palavras do meu gerente, antes a sua mãe chorar do que a minha. E aí eu chorei, mas eu tive que pedir ajuda de pessoas para irem me buscar dentro do aeroporto, eu chorava, eu passei assim uns 3, 4 dias de luto mesmo, sabe? Achando que eu não ia conseguir fazer mais absolutamente nada da vida. E aí quando eu saí de lá, o que eu tinha... Quando eu saí de lá, o que eu tinha aprendido de melhor? Excelência, atendimento ao cliente, então eu fui prestar serviço para uma empresa de evento. E chegando lá, o dono falou assim, eu preciso montar um time de atendimento. Você sabe? Eu falei assim, óbvio que eu sei. Não sabia porra nenhuma, não sabia nem por onde começava. Eu falei assim, óbvio que eu sei. E aí eu voltei para casa, eu fui estudar, peguei essa oportunidade e fiz melhorias dentro da empresa. Trabalhamos, Reclame Aqui. A empresa tinha uma imagem péssima, ruim. A gente conseguiu reverter isso na época. E foi isso que me deu uma motivação muito grande. E deu um olhar de, cara, eu consigo fazer mais coisas do que só aquilo ali, né? E aí foi quando a gente se conheceu. Inclusive, era um evento da ONU que tinha e que ele era mentor do projeto e que aí ele me recomendou para eu montar o time de atendimento desse projeto. Então, começamos assim. É assim que eu cheguei até aqui. Que máximo! E você já era do digital, tanto é que ela te conheceu. Você estava botando a cara ali. Tava começando a botar a cara ali, porque eu tinha vindo de um resultado bem legal do mercado e fiz vários lançamentos ali, alguns legais, outros mais ou menos. Só que ali, eu acho que eu poderia vender o meu próprio produto. E eu comecei a vender mentorias. E tava dando super legal, tal, então eu já tava começando a criar conteúdo. Isso porque eu sou totalmente low profile, eu detesto gravar. Mas naquela época eu me forcei a fazer, fiz e comecei. E foi assim que a gente começou, né? Essa história de hoje. Que máximo! E aí, essa parceria de negócio, né, na construção da agência, é nítido que vocês têm perfis bem diferentes. O Márcio, ele é mais... Sou coração, emocionado. E ele é até mais desacelerado, a Adriana é mais... Eu passo o dia contando piada. Passo o dia contando piada, entendeu? A gente ri do caos, come problema no café da manhã, ele já é mais tranquilo. Graças a Deus, né? Porque você imagina 2 pessoas que nem eu. Não ia dar certo. Tanto que ela trabalha no escritório com a equipe e eu trabalho no meu escritório em casa. Ai, verdade! Isso é ótimo. E na construção de uma parceria, e aí a gente pode até falar de negócio, porque vida particular tem outros critérios. Mas para construir uma parceria de negócios, vocês acreditam que tem uma forma de você validar se aquela parceria tende a dar muito certo? Sei lá, você está procurando um parceiro, você disse que já teve outros sócios. O que a galera que tá em casa poderia olhar ou se validar para tipo, ok, eu acho que a minha parceria com a Adri daria muito certo, ou então talvez nesse momento eu preciso de um perfil como o Márcio para agregar no meu negócio. Isso acontece dentro da agência? Vocês têm uma forma de fazer isso acontecer que seja sutil ou mais fácil? Acho que parceria de negócios, sociedade, assim, vamos supor, na agência eu e ela como sócio, a gente é complementar, só que acho que antes de qualquer coisa tem que ter muita sinergia entre a sociedade, sabe? Então, assim, dá muito certo, é porque vocês são um casal, também, só que a gente tem muita sinergia, entendeu? Tipo, as ideias são iguais. Ou não, né? Ou poderia dar super errado, porque é justamente... Mas assim, a gente troca ideia, lógico que nem tudo são flores, não tem as divergências de opiniões. Só que o legal, assim, por mais que às vezes ela tenha uma ideia, eu tenho outra, a gente consegue ter essa... Poxa, eu acho que ela traz os argumentos dela e eu falo, poxa, faz sentido. Ou às vezes eu tenho que argumentar com ela e ela fala... Faz sentido. Vai entrar um projeto novo, às vezes eu tô mais emocionado, apostando mais, e ela já tá mais pensando na parte do dinheiro, do financeiro. Pô, esse projeto vai dar dinheiro agora. Eu já falo, mano, vai ter muito potencial para dar dinheiro lá na frente. Vamos plantar aqui ou não? Aí ela às vezes fala, não, acho que não. Olha, eu faço um estudo. Eu mostro, olha isso aqui, olha o engajamento do perfil, olha tal coisa, olha aqui. Essa pessoa tá X tempo assim. Então eu consigo ter, às vezes, um feeling e apresento para ela. Ela fala, pô, legal. Então vamos arriscar.
Mas assim, não tem essa sinergia de, sabe, como sócios, de falar, vamos pro mesmo caminho, sabe? Estamos indo pro mesmo lugar, não dá certo. Que aí um tá querendo ir pra um lugar, outro tá pro outro, perde totalmente a conexão, entendeu? Então acho que o lance principal de uma sociedade, tô falando interna da empresa, é sinergia. Com um expert, acho que é muito isso também. Eu costumo falar que você tem que guardar o ego na bolsa e deixar ela o mais escondido possível em casa. Porque que a maioria das relações em si, não só profissionais, elas dão errado. É ego. O fulano vai brilhar mais do que eu preciso brilhar mais do que ele. A maioria das nossas palestras são juntos, mas tem palestras separadas e eu fico super feliz de vê-lo no palco, de ver a galera mandando mensagem. Às vezes o pessoal me pergunta, você não fica meio assim porque é sempre o suricato que ensina? Eu falo, cara, não, porque ele é bom naquilo que ele faz. Então, essa segurança e o lance de você guardar o ego é que faz você chegar mais longe, né? É você verdadeiramente ter a humildade de saber quando é a sua hora de falar e quando é a sua hora de aplaudir. Então, sociedade, principalmente para pessoas que não são casadas, gera essa inveja, gera quem traz mais resultado. É aquele jogo de ego de quem é melhor, de quem está sendo mais visto, né? E muitas vezes gera discussão de você não faz nada, eu trago mais resultado. Você faz menos e eu tenho feito mais. Então, a gente precisa entender que sociedade, as pessoas precisam se complementar, precisam pensar diferente, porque se todo mundo pensar igual, você não tem como você discutir. Sim. Não tem como trazer ideia, não tem como trazer inovação, não tem como fazer algo diferente. Então, é sempre procurar alguém diferente de você, mas com os mesmos valores que você. Isso é extremamente importante, precisa ter o mesmo valor. Porque senão, um vai estar querendo ser especialista e palestrar, o outro vai estar querendo montar empresa, né? O Márcio sempre quis trabalhar em casa. Eu não sirvo para trabalhar em casa, Deus me livre, eu surto mesmo. Então assim, um dia na semana, ou quiser trabalhar numa casa de praia, ok. Mas todo santo dia, trancada numa sala, porque eu sou a pessoa que gosta de conviver. Eu falo que, cara... tem que estar rodeada, assim, com a equipe, aquela coisa eu falo toda. Pra equipe que o meu maior... Eu gosto de ficar isolado. É a empresa estar enorme e eu ficar passando na sala, levando pãozinho de queijo, perguntando da vida de cada um. Eu adoro bater papo com a galera. Adoro... Ela faz a experiência interna da empresa. Trocar ideia com a galera. Então, assim, a gente preza por esse lado e eu gosto desse ambiente. Às vezes o pessoal fala, ai, nossa, mas você faz piada com tudo. Sim, porque se eu fosse chorar por tudo, eu ia passar o dia chorando, entende? Então, a vontade dele era trabalhar em casa e a minha vontade era ter empresa. E não anulamos a vontade de cada um. Então, ele trabalha no formato que ele queria e eu trabalho no formato que eu queria. E a gente está indo para o mesmo caminho, visando o mesmo crescimento, só que cada um respeitando o espaço um do outro. E a questão de limite acho que isso faz muita diferença, de a gente tá indo para o mesmo lugar, mas cada um respeitando o formato que é... E o limite, outro gosta. Né? Às vezes ele toma decisões que eu não concordo e sempre eu tomo decisões que ele não concorda. Mas a gente precisa saber o limite de cada um e o respeito de cada um, né? A partir do momento que você trabalha com alguém que você admira, para você vai ser fácil lidar com aquela pessoa. Agora, quando você perde a admiração, acaba todo o negócio. Você não consegue dar continuidade, você não consegue ter sinergia, você não consegue ter vontade de trabalhar, sabe? Isso é muito da relação de agência com expert também, né? Também. Total. Acho que a gente tem uma ideia hoje, né, de qual expert que a gente aceita fazer coproduções. A gente não atende muitos experts, a gente já tem um sistema que é mais enxuto. Só que o jogo nosso é a sinergia com o expert. Então, a mesma coisa que a gente tem na nossa empresa, entre nós dois, a gente leva isso para nossas parcerias. O quanto que a gente tem de sinergia com esse projeto. E, o quanto eu tenho de sinergia com a pessoa que tá lá, com o expert. Essa sinergia, se a gente tá indo pro mesmo lugar, ela vai dar certo. Então, o maior critério antes de qualquer análise de negócio é a sinergia com o expert. Tá a fim de crescer? Porque a gente não pega negócio para ficar pequeno. Tá a fim de crescer? Tá a fim de explodir, de vender, de fazer grana, de investir? Assim, a gente olha o expert é um cara muito conservador, medo de investir. A gente já,
só que pode ser que ele queira travar em algum momento, ou o expert precisa daquela grana e a gente sabe que se ele fizer aquele faturamento, ele vai parar. Então a gente também, não está indo para o mesmo lugar que a gente está indo para o lugar de crescimento constante, uma hora a empresa está assim, agora a gente vai expandir, vamos colocar time comercial, aumentar esse produto, novas frentes, então a gente tem essa cabeça. Então o expert tem que vir com a mesma sinergia, sabe, essa sinergia de crescimento, a gente vê assim, o sangue no olho. A gente ouviu uma expressão uma vez que é assim, o expert ele é o fogo e a gente é o combustível, entendeu? Se eu sou água, eu vou pagar o fogo do expert. Então eu tô lá mais devagarzinho, eu vou pagar o cara que tá querendo crescer. E o contrário é a mesma coisa. Se o expert é um cara mais calmo, mais apagado, e a gente vem com todo o gás, a gente apaga o cara, entendeu? Ou ele vai dar muito estresse e não vai funcionar. Então essa acho que a maior sinergia nossa é encontrar o expert que tem essa vontade de crescer, de faturar, de construir um negócio grande, que é para onde a gente tá indo. E é importante você falar isso, e até pra galera que tá em casa, se você é agência, urgência, independente do seu modelo de negócio como coprodutor, enfim, é importante você ter clareza do seu modelo de negócio, das coisas que são inegociáveis no seu negócio, para que você agregue um novo expert ali. E caso você queira acompanhar tanto a Dri quanto o Suricato, aqui na box de descrição desse vídeo, aqui embaixo, tem as redes sociais deles. Então, vocês podem acompanhar, tá? Sigam eles pra pegar mais dicas em relação ao digital. Porque você tá presente no digital ainda ou já abandonou? Olha, hoje tá mais difícil de gravar conteúdo. É assim, ó, eu gosto muito de fazer o que eu faço, de estar nos bastidores, só que eu amo ensinar. Adoro dar mentoria, dar consultoria, dar cursos, eu amo ensinar. Mas pagar o preço para atrair o cliente, para mim, é mais chato. Então, eu sou o cara muito... Eu sou dos bastidores. Então, tá gravando um vídeo, tá aqui no podcast, já tô com as mãozinhas suando, já, entendeu? Não é natural para mim, entendeu? É um esforço muito grande falar e me expor. Palestra eu já não tenho tanto problema, meio que acostumei, né? A Eduz foi quem me empurrou para dar palestra, lembra da primeira? A Eduz foi a primeira palestra que eu dei, foi aqui. E foi um empurrão mesmo, já te coloquei lá, já anunciei, você vai ter que fazer. E aí a gente foi. Gosta de desafiar os nossos especialistas. E a gente foi, e graças a Deus hoje eu tô mais confortável com o palco, mas as câmeras ainda eu fico um pouco ali travado. Então hoje eu não gravo tanto conteúdo, não tô me expondo tanto, eu já me exponho bem menos do que eu gostaria que deveria, né? Que essa aqui fica me empurrando pra fazer e eu fico aqui, ó. Cara, mas esquivando. Gabriela, as minhas redes sociais, eu sou no profile. Não é tipo, a última vez que eu postei, sei lá, 2022, um negócio assim. Mas eu amo falar, gosto muito de fazer o Eduscast, mas eu mesmo... Pegar, gravar, nossa, é uma coisa que eu... Raro, assim. Por isso que eu admiro muito os especialistas que a gente trabalha. Nossa, eu falo, também, gente, sou muito fã. Eu sei, não vou ficar empurrinhando a pessoa, tem que gravar. Então eu vou sempre com um jeitinho. Olha, o que você acha de fazer live? Aí eu vejo a reação. Então... Eu posso fazer, mas aí eu vou explicar o porquê que é bom, eu trago dados, eu trago uma estratégia para o expert se sentir confortável em fazer, mas eu já vou sentindo a dor dele, entendeu? Porque hoje eu sei que, se expor é uma parada que a pessoa tem que gostar muito, tem que estar muito afim de estar ali, tem que gostar dessa parada de se expor. Isso é um outro critério também, sabia? Para nossa avaliação de especialista. Tem especialistas muito bons, mas eles não desenvolveram essa capacidade de se expor. Aí tem duas coisas que podem acontecer. Ou você vai ter que desenvolver essa pessoa, você como estrategista, ou essa pessoa vai acabar uma hora desistindo do digital. Porque o fato de se expor tem que estar com o especialista. Ele tem que ter essa vontade de gravar, de expor, de falar do seu conteúdo, pregar o que ele acredita, levar a mensagem dele para frente. Aí isso é um critério que a gente analisa muito também na hora da escolha do especialista. Imagino que deve ter... uma necessidade de prazo para vocês investirem nessa pessoa, digamos assim. Eu não gosto muito de me expor, mas tá, beleza, é um negócio que eu acredito e aí seria interessante as agências que estão acompanhando a gente definirem um prazo, talvez, para impulsionar ou acelerar o especialista? Todos os projetos que a gente pega, mesmo o especialista que gosta de se expor e que a gente vê que trabalha as redes, a gente sempre faz um lançamento teste. Porque na conversa ela vai me convencer que ela é incrível, que é maravilhosa, que vai fazer tudo o que eu pedi. E aí depois ela vai me falar que fez tudo o que pôde. Mas o negócio é que ela vai poder pouco.
Entendeu? E aí, não tem como em 30 dias de trabalho você não entender qual é a dinâmica e a vontade daquela pessoa. Então, geralmente, em 30 dias de trabalho, a gente consegue olhar ali e falar, opa, isso aqui vai dar resultado, isso aqui não vai dar. Isso foi até uma coisa que a gente adaptou, porque a gente vinha com um especialista e aí falava, opa, deu meio errado, mas agora tem contrato, vamos ter que seguir até o final, e vira um fardo. E eu não costumo trabalhar nesse formato. É uma coisa assim que me estressa muito. É quando eu tô num projeto que eu não queria estar ali. E eu dificilmente fico. Dificilmente. Então, porque fica imperceptível. Né? Fica transparente, entende? Então, hoje, o que a gente faz? A gente faz contratos menores. Então, faz um contrato de 3 meses. Dentro daqueles 3 meses, a gente tem uma janela de um primeiro lançamento para olhar como que a audiência da pessoa vai reagir, como que o especialista vai se comportar, como que vai funcionar todo o processo de trabalho, o entrosamento com a equipe do especialista versus a sua agência, porque isso é um outro problema também que a gente acha no meio do caminho sempre. Então, ao final disso, você consegue pesar na balança e falar, cara, isso aqui vai valer a pena? Vai, isso aqui não vai valer a pena. Você consegue sair numa boa, olha, encerrou nosso contrato, muito obrigada, mas a gente não vai dar continuidade, fica mais leve, né, do que você ter que encerrar um contrato no meio do caminho e ter que ficar lá se justificando e tudo mais. Então, você já começa com esse posicionamento que é um formato de trabalho da empresa, né? Sim. Tem muito... esse lance do teste, sabe? Você falou, se a pessoa tem ou não tem audiência. A gente até pega especialista que às vezes ele não tem audiência, mas ele tem um nicho muito forte, então a gente... Acho que isso é feeling também, sabe? Não é tá numa cartilha. É um feeling que a gente olha e fala, pô, então esse nicho aqui é muito promissor. O especialista tá com muita vontade, tá dedicado, tá gravando, tá postando sozinho, sem equipe, o cara tá fazendo acontecer. Sabe? Tá crescendo sozinho, então a gente chega para dar o gás, para explodir, entendeu? O que a gente não pega mais hoje é assim, ó, o especialista, ele tá totalmente parado, não grava, não entrega, não faz, e aí ele vê na gente a possibilidade de crescer. Aí isso, na verdade, não é um crescimento mútuo, isso vai ser um apoio em mim, entendeu? Eu vou ser uma muleta. E aí, se der errado... a culpa também é nossa. Você não se esforçou. Entendeu? Então é o que chamaria de especialista Netflix. A cada 6 meses ele reaparece com um novo episódio, uma novidade, nunca tem constância. Então o negócio fica mais complexo. E no digital é muito importante ter constância, né? Totalmente. É porque, na verdade, o que acontece? Foi vendida uma ideia durante muito tempo que se você conhece alguma coisa, você pode empacotar esse conhecimento e vender. E ganhar muito dinheiro com isso. E fazer 6 dígitos em 7 dias. Mas você não faz 6 dígitos em 7 dias. As vendas acontecem nesse período. Tem todo um trabalho de bastidor que é feito muito antes de plantio para que você chegue nesse resultado. Então, a pessoa ela vem, muitas vezes, com aquela vontade de isso aqui vai salvar a minha vida. E, às vezes, o muito dinheiro para ela pode não ser o muito dinheiro para sua agência. E aí, o que acontece? Fatura bastante. Então, vai lá, faz seus 100 mil reais, os seus primeiros 100 mil reais, seus primeiros 200 mil reais. A pessoa abraça aquele dinheiro e ela vai viver, como já aconteceu com a gente. Ué, mas você está em lançamento, você não vai fazer a live que a gente combinou, está no planejamento. Estou entrando num cruzeiro, preciso descansar. Ai, meu Deus. Foi muito estressante esse lançamento para mim. Estressante para mim. Então, assim... Polêmica. A pessoa... Mas é uma realidade, precisa ser dito. A pessoa que vem para ser especialista, ela precisa amar o que ela faz. E amar o que ela faz é ter o espírito de servir diariamente. É responder os alunos, é estar ali com os alunos, é ensinar, é transformar a vida dessas pessoas. Se ela, Adriana, mas dinheiro importa. Eu sou capricorniana, adoro dinheiro, maravilhoso. Mas se for só por dinheiro, quando o dinheiro chegar, ela para. Porque beleza, já chegou, meu boi tá na sombra, tô tranquilo, sabe? Então não é nem tudo nessa vida é pautado só no resultado financeiro. Precisa amar muito o que faz, porque a jornada ela é árdua. Imagina... já tive especialista, Elaine, por exemplo, fazer a live 5 horas da manhã. Meu, que mulher que tá pronta 5 horas da manhã. Eu nem dou bom dia 5 horas da manhã, nem tomei meu café ainda, percebe? E ela tá lá ensinando, fazendo live, por quê? Porque tinha que fazer. Só que ela já tinha um faturamento alto. O que fazia ela tá ali?
ela tinha que entregar, ela queria transformar a vida das pessoas. Então, esse é o ponto. E às vezes a pessoa vem com uma ideia de, é só eu montar um curso aqui, aí eu entrego aqui, aí não preciso dar suporte e um abraço, entende? Então, antes de você se tornar especialista, ou você que é estrategista e está procurando um especialista, avalie esse comportamento, né? Perguntas pequenas. Quanto você pretende faturar? Qual que é o seu maior sonho? Se o cara chega pra mim, como já chegou, meu sonho é fazer 100 mil reais. Eu falei, Márcio, fez 100 mil reais, filho, tá pegando a passagem, tá, dando linha na pipa. Acontece. E a Keneduz, eu acho que vocês já conhecem, porque vocês manjam muito do nosso ecossistema, mas a gente tem um programa que é específico pra galera que é de bastidor mesmo, igual vocês falaram. Para estrategistas que cuidam dos negócios. E dentro do programa tem o match. E o match, ele faz essa conexão entre agências que estão em busca de especialistas e especialistas que estão em busca de um parceiro para alavancar o seu negócio, para trazer robustez para o negócio. E o match, ele tem um processo de curadoria mesmo, de entendimento das expectativas daquele especialista, se ele quer que esse negócio cresça ou quais as deficiências que ele já identifica que ele precisa desse apoio. Então, a gente tem um time olhando especificamente para essas conexões, que a Eduz, ela ama, né? Conectar a nossa base e faz parte da nossa cultura até, de juntar e potencializar negócios. E a gente acredita muito na missão dos profissionais de bastidor, assim, porque é muita abnegação até e muita entrega para fazer com que outros negócios cresçam e funcionem, e funcionem, entre nessa frequência de que, cara, eu fiz parte disso e há um tempo atrás a gente tinha essa clareza em relação à importância dos profissionais de bastidores e a gente sempre teve um atendimento específico para eles, mas não tão recentemente assim, mais recentemente, a gente construiu um processo de reconhecimento. E aí, nesse processo de reconhecimento, a gente queria levar para os palcos, diferente de como foi com você, que foi uma experiência quase que individual, mas a gente queria evidenciar nos palcos os nossos profissionais, os nossos estrategistas que cuidavam de outros negócios e tinham resultados nos outros negócios. Porque eu imagino que deve ser incrível você receber uma placa Black de um negócio que você ajudou a crescer. Só que isso era meio que dividido. E o profissional do bastidor, né, a agência, ela tem todo esse poder, todo esse impacto no mercado. E através do programa Elite, a gente consegue evidenciar e reconhecer essas agências que estão fazendo tanto sucesso em vários outros negócios. E vocês são uma agência que estão no maior nível existente. Inclusive, por conta de vocês, a gente vai ter que criar uma nova graduação. Eu gosto. Maravilhoso. Que a gente fala, não é atingível. Mas é atingível, vocês são um dragão na jornada Elite de agência. Gente, isso é incrível. Pra galera que não consegue contextualizar, dragão é o último nível dos estrategistas. Último mesmo, a gente vai ter que criar mais um agora. Eu gosto. Maravilhoso, adorei. Mas é importante. Preciso bater os próximos agora. Mas é importante porque o profissional de bastidor, ele é muito solitário, em sua maioria, né? Então, a maioria começa sozinho, ele é uma pessoa que tem muitas dúvidas. E por quê? Adriana, por que você fala isso com tanta clareza? Porque nós já passamos por várias etapas e vamos passar por muitas outras. Às vezes, a gente está ali trabalhando e o especialista vai escutando uma caralhada de estratégia e fala assim, nossa... Mas o fulano de tal me disse que o que você está fazendo está errado. E aí você fala assim, puta, sou um bosta. Quem nunca teve uma campanha auditada por algum outro estrategista do mercado? E não existe certo ou errado, mas cada um tem as suas estratégias, cada um tem os seus resultados. Então, quando alguém vem me questionar hoje eu posso falar, liga para Eduz. O resultado tá lá, estuda meu histórico, né? Ou seja, você tem a chance de ter um histórico, de ter pessoas que conhecem teu trabalho, que acompanham a tua jornada, e isso é fundamental, porque é o que valida se aquele profissional de bastidor verdadeiramente faz o que ele prega, verdadeiramente consegue entregar em outros projetos o resultado que ele tem. A gente tem alguns alunos, e eu já vi muitos alunos desistirem, porque chega no meio do caminho e fala...
meu especialista falou que eu tô fazendo errado, eu tô confuso, eu tô nervoso, eu tô isso, eu tô aquilo. E quando a gente vai olhar, é parte do processo, sabe? Então, é importante esse trabalho que vocês fazem de colocar o bastidor no palco, de evidenciar o trabalho que o bastidor faz, porque isso é uma forma da gente validar. Não sou eu que estou falando que eu faço, não sou eu que estou falando que eu tenho um dos maiores resultados aqui dentro. Vocês trazem para nós e falam, parabéns pelo teu trabalho. Você fez isso aqui muito bem feito. Então, isso que vocês fazem é genial. E o programa do Match, ele facilita. Se o Match existisse em 2018, o Márcio André não tinha feito um lançamento. 700 parcelado em 3 vezes. Teria sido mais fácil. Isso. Eu quero ouvir essa história. Teria Eu vou sido contar. muito mais fácil. Eu vou contar. Essa é uma história muito boa. E já serve de dica para você que tá querendo pegar um lançamento, um expert, ó, conselho de ouro agora, conselho de ouro. Inclusive, aquilo que a gente tava falando, o match da Eduz, acho que pode salvar muito estrategista por aí. Salva mais vidas, tá? Então, vidas, hein? A história do 700 é assim, ó, quando comecei no digital, eu peguei muito lançamento para fazer, então isso há, sei lá, 10 anos atrás. Então eu comecei como afiliado e fui descobrindo que o afiliado era muito instável. O produtor poderia tirar o produto do ar a qualquer momento e eu perdi aquela afiliação, eu tinha toda uma estrutura acontecendo ali, então eu fui migrando para coproduções. A coprodução, ela começou a me mostrar que era mais sólida, porque eu tinha um contato direto com o especialista e eu fazia a estrutura de vendas dele, eu ganhava uma porcentagem direta ali dele. Não era por indicação, é a venda direta vinda do Instagram desse cara. Então eu falei, cara, é aqui, meu negócio tá aqui, eu não vou ser o cara que vai entregar conteúdo, então eu vou ser coprodutor. E nessa brincadeira eu lancei muito expert que deu errado. Então assim, um cabeleireiro queria lançar, tava emocionado, sabe? Emocionado pelo tal do 6 em 7. Aí o cara, porque vamos lançar, eu tava lá trabalhando, fazendo um monte de coisa. E o lançamento ou não acontecia. Às vezes não era nem de investir e deu errado, era de nem chegar a acontecer. Porque o cara desanimava no meio do caminho, não gravava as coisas que tinha que gravar, o curso não estava pronto, não queria lançar sem o curso pronto. Tive várias histórias, várias. E essa de tentar lançar a galera foi dando frustração e principalmente falta de grana. Porque eu larguei tudo para me dedicar naquilo ali, porque eu estava 100% apostando naquilo e deu muito errado. Tanto que eu fui morar no fundo da casa do meu pai, apostando ainda que tinha uns 3 lançamentos que eu achava que ia dar certo e não rolou. Nesse meio do caminho, um amigo me mandou mensagem e falou, Márcio, porra, tô a fim de lançar um produto meu, eu tô com o meu canal do YouTube, ele já tinha uns 10 mil inscritos no canal dele. E eu olhei e a vontade era de fazer, né? Eu falei, cara, eu não consigo te lançar. Nessa época eu tinha voltado pro mercado de trabalho, não teve jeito, então eu voltei a trabalhar, né, fazendo a parte comercial de uma academia de um amigo meu, que ele foi cliente meu na época que eu fazia sites. Nossa. E aí, ou seja, nessa troca de ideia, ele falou, cara, pô, eu conversava muito com ele, ele falou, se você quiser, eu tenho uma vaga aqui, eu não consigo pagar muitas vezes um valor muito alto, mas eu falei, cara, o que você pagar pra mim, eu vou. Agora eu tô precisando sair da merda, né? Então, é aqui. E eu comecei a trabalhar com ele. E quando esse amigo mandou mensagem, eu falei, cara, não vou te lançar. Não vou, sabe? Já tava frustrado demais com o mercado. Tava com ranço. Tava com ranço. Todo mundo. Eu falei, cara, não consigo. Ele insistiu. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu te ensino. Eu vou ensinar tudo que você precisa fazer. Só que esse ensinar era assim, ó. A gente abriu o computador e eu falava pra ele, ó, clica aqui, faz isso aqui. Vai pra cá, vamos construir a página agora, vamos construir a copy, põe esse gatilho. Era assim. Nossa, pegar na mãozinha, né? Era assim, todo dia à noite a gente tinha uns 2 encontros por semana, 3 encontros por semana, e eu ensinando ele. Mesmo eu ensinando ele, tinha coisas que eu tive que fazer, porque eu vi que tava empacado, então eu mesmo pegava a estratégia toda, eu desenhei todo o cronograma de lançamento, tudo que ele tinha que fazer, tava assim, ó, tudo regradinho pra ele. E eu cobrei dele R$700. Ele falou pra mim, você parcela em 3 vezes que eu tomei sem dinheiro. Eu falei, tá bom. Olha o match aí na época. Vai lá. Parcelei 700 em 3 vezes. Eu passei 6 meses com esse menino ensinando ele tudo que tinha. Não é assim ensinando, fazendo com ele, entendeu? Só que nesse caminho ele não tinha muita grana pra investir. Então acho que ele investiu no total do lançamento os R$1.500. Ou seja, olha meus critérios. O cara não tem dinheiro pra investir, sabe? Eu fui contando. Eu já tava ferrado de dinheiro, eu falei, não, é doido ferrado, não vai dar certo isso aqui. Aí eu não lancei. Lisa escorrega, isso é uma frase que eu carrego comigo até hoje, tá? Então, por gentileza, lá dentro do médico, vocês consultem, porque teria salvo a pele da pessoa. E aí eu cobrei R$700. O resultado final foi o seguinte, a gente abriu o carrinho e vendeu 2,2 milhões de reais.
E eu fiquei com 700. Se tiver um choro pra colocar, uma criança chorando, pra botar na edição desse podcast, viu? E ali foi onde eu percebi que eu falei, cara, eu sei fazer. O problema é que eu não tô me conectando com o expert certo. Então, a gente que é estrategista, que é coprodutor, lançador, seja lá qual nome for dado, né? A gente tem que entender que a gente é totalmente conectado com o expert. Se a gente pode ter o melhor formato, método mais maravilhoso do mundo. Se a outra ponta não faz a parte dela, não funciona. Entendeu? Então, a gente aqui nos bastidores está completamente dependente desse cara da ponta. Né? Tanto que, ao longo do caminho, eu fui criando métodos que eu pudesse vender sem precisar do especialista. Então, hoje, parte da empresa, a gente trabalha com funis de vendas que, mesmo o expert não estando ali na ponta, eu consigo fazer o produto dar resultado. Só que hoje, depois de tantos testes e anos trabalhando, que a gente foi descobrindo formas de fazer. Mas hoje acredito que muitos dos profissionais de bastidores dependem do expert para dar resultado. Então você imagina, naquela época eu estava frustrado, achando que tudo estava dando errado e, consequência, perdi alguns R$ 1.000 aí nessa jornada. Ia facilitado o meu começo, né? Eu podia chegar com o boi na sombra, já ia ser milionário. Mas imagina, de repente eu não ia ter me conectado com você. Ai, tá vendo? E assim, essa mulher... Eu com dinheiro na conta. Tá vendo? Ó, é só... Ó. Aqui, vocês estão todos de prova, né? Aqui, pegou porque tava liso. Se não tivesse liso... Meu amor, porque eu queria você como sócia da minha empresa. Você chegou pra me dar luz e dinheiro. Sim. Mas o segundo lançamento, só pra fazer outra pausa dramática, ficou quanto de faturamento? Aí ele me deu um valor pro próximo lançamento. Então, naquela época eu tava muito ferrado de grana, muito. E eu lembro que eu tinha batido a roda do carro. Eu não lembro nem o que aconteceu. Eu bati a roda do carro na sarjeta e quebrou, estourou a roda do meu carro. Eu não tinha dinheiro pra arrumar. E aí eu acabei de fazer esse lançamento. Você imagina, ferrado de grana, com o carro quebrado. E o cara me faz 2,2 milhões. Eu falei, não acredito no negócio desse. Eu não acredito, minha vida tava resolvida ali. Eu falei, tudo bem, tá tudo bem, não vou desanimar, vamos continuar. E aí ele falou, olha, vamos fazer o próximo lançamento? Quanto você me cobra? Eu precisava de um dinheiro para arrumar o carro. Eu precisava de R$ 8.000 para arrumar todo o meu carro e minha vida naquele momento. Eu cobrei R$ 8.000 dele. Que era tudo que eu precisava. Ele pagou R$ 8.000. Eu lembro que ele deu um cheque para mim. Cheque, nem sei o que é cheque hoje. Pelo menos não parcelou. Ele me deu um cheque. Já melhorou. E eu depositei o cheque, aquele dinheiro salvou minha vida naquele momento, pro próximo lançamento fazer, entendeu? Já pro próximo. Sem porcentagem de novo, né? O próximo deu 3,5, uma coisa assim. Mais de 3 milhões. Não. Essa é a falta que o Matt faz na tua vida, tá? Então, se você... E aí, quando eu fui cobrar... Aí, depois ele me deu um dinheiro, depois de uns R$ 15.000, ele me deu como prova de... porra, foi muito bom, tudo que você fez por mim, me deu R$ 15.000. Maravilhoso. Também ajudou muito minha vida naquele momento. Só que quando eu fui colocar a porcentagem, daí ele não quis, não aceitou e a gente encerrou a parceria ali, né? Ele tocou a vida dele, eu toquei a minha. Só que como eu falo, assim, nada é por acaso, né? Aquele resultado me impulsionou muito nos bastidores, muita gente ficou sabendo do resultado. Então, ou seja, eu consegui muitos projetos depois dali, mas principalmente eu entendi que eu sabia fazer. Eu sei fazer, falta um bom expert. E ali é onde a gente sempre carrega comigo essa sinergia do expert de saber se aquele cara vai dar match comigo mesmo, sabe? Saber se aquela especialista vai tá indo para o mesmo lugar que a gente tá indo. Então acho que nossa referência nasceu ali. O lance de você ter segurança de o que você faz bem feito, te dá mais segurança ainda para você saber se posicionar. E o saber se posicionar, que muitas vezes é falado, a pessoa acha que é ter um Instagram bonito, que é estar postando todo dia. Mas é posicionamento de comportamento. Eu vou até aqui. Mas tá caro. Muito prazer. Quando seu negócio estiver preparado, a gente vai para um próximo nível. Isso eu falei no último Rise, inclusive. Que as agências e os coprodutores precisam saber dizer não, precisam saber se posicionar. Porque senão você vai pegando um monte de negócio falido e você vai perdendo voz. Desanima muito também, né? A gente desconfiando da tua capacidade. Por quê? Porque o fulano disse, o Beltrano falou. Então hoje, por exemplo, um especialista chegar para mim e falar assim, não, eu não quero fazer o próximo. Tá ótimo. Maravilhoso. Mas você nem vai tentar. Não vou. Porque eu tô aonde as pessoas acreditam e confiam no meu trabalho.
né? Então, muitas vezes já chegou e acontece várias vezes o lance de conta ser auditada. Eu falo, cara, fica à vontade. Se você quiser, inclusive, liga para o fulano, pede para ele vir aqui e assumir o projeto, a gente troca uma ideia, 30 dias. Porque quando você sabe da sua capacidade, você se posiciona, cara, não vem ninguém fazer farofa dentro da empresa. E o que muitas vezes acontece é, principalmente o coprodutor que trabalha com um único especialista, ou 2 no máximo, ele acaba tendo a dor de virar um funcionário do especialista. E eu mando você fazer e você tem que fazer. E a relação, ela não pode ser assim. O especialista, ele tem que ser muito bom no conteúdo dele na entrega e o coprodutor, ele tem que ser muito bom no trabalho dele. É a mesma coisa. Eu não vou chegar hoje para o meu especialista e dizer qual aula que ele tem que dar. Eu posso sugerir. Da mesma forma que o especialista não pode chegar e vir meter o dedo na minha estratégia falando que não funciona porque o Joaquim da esquina falou que a dele funciona. Ótimo, chama o Joaquim. Então, essa jornada nossa fez com que a gente tivesse esse posicionamento. E eu vejo que o Márcio, ele amadureceu muito nesse ponto também. Hoje ele tem uma clareza muito grande do que ele consegue fazer, ele enquanto profissional, porque apesar da gente ter empresa, né, mas somos um só. Não, cada um é seu cada um e cada um com seu cada qual. E ele consegue se posicionar muito bem hoje de falar, cara, se você quiser fazer, o risco é teu. Eu vou até aqui. E às vezes a gente quer tanto trabalhar num projeto, quer tanto pegar aquele projeto, que a gente fica com aquele receio de, cara, mas se eu falar isso, ele vai embora, deixa embora. Deixa embora, às vezes é preciso que vá embora. Confiar no seu potencial, né? A gente, como bastidor, tem receio porque às vezes um projeto dá aquela graninha. E aquela graninha, você fala, cara, isso aqui é tudo que eu preciso para viver. Esse projeto aqui, se eu perder ele, eu tô lascado. Só que às vezes você perder um projeto que às vezes não tem tanta sinergia, mas às vezes só você tá ali por causa do dinheiro que ele te oferece, só que isso te abre outras portas. E às vezes é isso que a gente busca hoje, buscar sinergia em projetos que a gente vai crescer juntos, não para ficar estagnado naquele dinheirinho que tá... Então imagina se ele tivesse ficado naquele apego, segurando o galho. Nossa, mas... Perdi alguns milhões. Nossa, mas o cara faturou milhões, eu não posso me impor. Primeiro que não ia nem estar com ele, já começa por aí. Porque se o cara não se impõe... Não, eu amo você. Mas se o cara não se impõe, cara, que tipo de sócio é esse que não chega lá e tem posicionamento? E eu sempre tive um posicionamento muito forte. Não é à toa que só existem 2 tipos de seres humanos que me rodeiam. Ou que me odeia muito ou que me ama muito. Não existe um meio termo. Porque a gente fala o que precisa ser falado. Óbvio que com muito respeito, não é chegar gritando, agredindo as pessoas, não é nada disso. Mas se tá ruim, a gente tem hoje um nível de conversa com os especialistas que é de igual para igual. Mas é a fulana famosa. Pode ser famosa, incrível, maravilhoso. Não tô aqui para pedir autógrafo, tô aqui para falar sobre negócios, sobre resultado, percebe? Então, e é importante sempre fomentar isso. Eu vejo que a Eduz fomenta muito isso. A gente falou isso no último Rise, que é importante você saber o teu valor, saber o teu trabalho e cada vez mais a gente valida as nossas ideias aqui dentro. Não fiquem achando vocês que estão em casa que a gente faz tudo perfeito. Teve lugar que tava com o meu gerente de contas lá, eu olhar para ele com o olho desse tamanho e falar assim, tá vendendo? Ele fazia assim, eu falava, vou morrer. Me ajuda. Então, e ele falava assim, cara, fica tranquilo, não é culpa de vocês estão no caminho, a estratégia está excelente. Se não tivesse essa pessoa ali, validando, afirmando, passando confiança, será que eu teria a mesma confiança? Então é importante a gente olhar as pessoas que nos rodeiam também, porque o ambiente ele molda. Sim, é importantíssimo. E até pra galera que tá em casa... É importante também vocês terem mentores, pessoas que vocês tenham ali como exemplo para te acompanhar na jornada. Vocês querem errar com um 700? Vocês podem aprender com o Márcio, ele já errou por vocês. Nesse podcast, vale ouro. Então é importante vocês terem esse apelo, né? E ter esse referencial de outras pessoas. E, cara, nada bate resultado. Se tá dando resultado, a gente tem que convir que alguma coisa ali tá surtindo efeito e que a gente pode absorver. Então, aqui tem as redes sociais deles, vocês podem acompanhar. E apesar da gente já estar se encaminhando pro final, eu queria fazer mais uma pergunta. Existe algo que vocês estão notando aí nos ares, nos corredores do digital, que vocês
podem compartilhar com a gente alguma tendência, algo novo, ou algum olhar que a gente precise ter em relação a alguma coisa. Um spoilerzinho, coisa pouca, não precisa ser nada extraordinário, tá? Ó, eu acho que existe uma grande tendência daqui pra frente, que é... A gente passou por vários períodos do digital. Então, um período só lançamento. Então, só existia lançamento. Todo mundo fazendo lançamento. Aí, passamos por um período que todo mundo queria só ir pro perpétuo. Não, porque agora é perpétuo, funil de vendas. Só que eu acho que a gente está caminhando para um lugar que é a sincronia de vários canais de vendas e várias estratégias. Então, o que a gente faz hoje na nossa agência não é, eu só faço lançamento, só faço perpétuo. A gente se especializou muito em perpétuos para dar mais fluxo de caixa para o nosso negócio, só que o lançamento ele acaba funcionando como um pico, não só de faturamento, mas de novos leads na base. Então, hoje eu acredito muito que uma tendência é que a gente veja negócios mais mesclados, negócio digital mesmo, não tipo o projeto que só faz lançamento ou um projeto que só faz perpétuo. Acho que a tendência é os negócios se profissionalizarem e começarem a ver as estratégias como vários canais de vendas. Então, eu tenho um lançamento acontecendo esporádico, eu tenho um funil de perpétuo, eu tenho um programa de mentoria, eu tenho um produto físico, sabe? Então, assim, o expert tem que abrir mais os seus canais, abrir mais para novas possibilidades. Quase todos os projetos que a gente trabalha, a gente tenta implementar funil de perpétuo, lançamento, produto físico, se couber, porque tudo começa a fazer meio que uma sinergia e um ecossistema de vendas. Eu não fico só dependendo de um lançamento, eu não fico só dependendo de um perpétuo, um funil, eu não fico só dependendo de uma coisa. Eu começo a ter vários canais. Eu acho que isso é uma tendência para os negócios daqui para frente. Claro que é uma visão minha e da onde eu estou inserido, dos meus negócios, mas é o que eu estou vendo que é o caminho para muitos experts e negócios hoje em dia. E hoje a gente usa, né? Inteligência artificial, a gente adaptou a Essa é uma tendência artificial para justamente facilitar o trabalho desse coprodutor, porque o que a gente viu no decorrer do período era as pessoas inflando a agência de pessoas e a lucratividade ela vai diminuindo, né? Então, por isso nasceu a Anice. Hoje a gente usa uma IA própria nossa, que a gente desenvolveu, um prompt nosso, mas que ele consegue minimizar a quantidade de pessoas que eu vou precisar no projeto. Então, às vezes, com um redator qualificado, a gente consegue atender mais demandas, porque ele usa a IA para poder criar a maioria dos textos. Aí tem aqueles adeptos e os não adeptos. O não adepto vai falar assim, mas o texto feito pela IA vai achar defeito. O lance é o prompt que é usado. Então, hoje na agência, e eu acho que essa é uma tendência também, as agências e os coprodutores usarem mais inteligência artificial para poder diminuir a quantidade de mão de obra que às vezes precisa ter dentro do projeto. E a geração de copy, textos, vídeo, tudo isso dá para ser feito. Hoje nossa equipe usa uma plataforma para fazer cortes, inúmeros cortes de vídeos com um único lugar. O que antes, às vezes, precisaria de 2, 3 editores para fazer. Que na verdade a pessoa fala de inteligência artificial porque fica ruim. Fica ruim se você não tiver construído. Então a gente fez a Anice justamente com base em todas as narrativas que conversam com o inconsciente, conversa com o emocional. Até VSL já foi construída lá dentro e validada, né? Então não é o que você usa, mas a forma como você usa. E a gente precisa se adaptar cada vez mais, facilitar o nosso trabalho, né? Porque imagina se você for uma agência, um coprodutor, você acabou de começar e aí você vai precisar colocar um copy, você vai precisar colocar um conteudista, vai precisar de um redator, vai precisar de um designer. Muitas vezes o negócio não consegue sustentar, né? Então, para começo, cara, as nossas VSLs ficaram muito foda, muito mesmo. A gente tem... Então, eu acho que essa é uma tendência, sabe? Eu acho que o caminho que a gente vai começar a enxergar agora é agências mais enxutas, usando cada vez mais a IA. É uma tendência, acho que quem não tá usando tá ficando para trás, tá perdendo o caminho. A gente criou a Anice justamente para isso, para suprir toda a nossa equipe. Todo mundo da equipe hoje usa uma Anice, que a Anice, assim, ela é um linkzinho que a gente preenche vários detalhes sobre a persona do projeto e ela consegue meio que ter um banco de dados sobre aquilo lá, para tudo que a gente quiser perguntar para ela criar a partir dos dados da persona. Que da hora. Entendeu? Então e não é dados assim simples, a gente coloca lá dados emocionais dela. Então é um trabalho que a gente faz com o expert, demora umas 2 horas preenchendo.
Só que, tipo, eu pego todos os detalhes emocionais, as dores, desejos, anseios, tudo. A gente entra na mente da persona do projeto. Só que você imagina, todo esse trabalho fica lá dentro dessa IA, e aí os meninos vão começar a desenvolver copy. Vai criar um vídeo de vendas. Tudo que a gente coloca lá de comando, eu não preciso de um prompt gigantesco para trazer dados. Eu peço simples para ela consegue buscar nessas informações da persona e trazer uma copy extremamente emocional. Que às vezes até um copy que às vezes chega na empresa, nem ele consegue escrever daquele jeito porque ele ainda não está familiarizado. E a gente sabe, dentro de uma agência, cara, saiu um copy aqui que estava fazendo super bem, sei lá, foi viver carreira solo. E eu tenho que repor. Cara, até chegar um copy que vai aprender sobre aquele projeto e vai começar a escrever daquele jeito, cara, é 3 meses de teste e às vezes dá errado. Aí não, aí ela tem tudo lá dentro, o copy chega, pergunta pra ela sai trazendo copies extremamente assertivas, pensando naquela persona. Não, e não é zoeira. Cara, isso economizou, assim, sei lá, horas, desafios de trabalho. Cheguei pra ele e falei assim, cara, vamos lá, você é o estrategista do negócio. Você é a cabeça pensante. Você morre, você me deixa viúva, com uma criança e um monte de projeto. Eu faço o quê? Eu enfio a mão na sua cabeça e arranco as suas ideias? Aí passou... E eu falei sério nesse dia. Mas isso me preocupou, né? Passou uma semana, ele falou assim, eu tô criando um negócio aqui que eu tô colocando toda a minha inteligência, todo o meu conhecimento, todo mundo vai poder usar. E eu jurava que era zoeira. E a partir disso é que veio a Nice. Então, ou seja, veio de uma característica ali que a gente tinha de preocupação mesmo do negócio, porque às vezes o negócio é o estrategista, Sim. né? E se é o cara que faz a estratégia, você adoece, aí você não tem direito de ficar doente, isso deu mais liberdade para o time criar também, né? Então, de um receio da esposa nasceu... Esposa barra sócia, né? Ai, que máximo! Gente, eu espero mesmo que vocês tenham anotado, bloquinho mesmo, caneta, anotado assim, todas essas dicas. E antes de finalizar, porque eu falei que a gente estava indo pro final, mas a gente fala um pouquinho, né? Eu gostaria de fazer algo muito atípico. Só vai acontecer com vocês. Mas é porque a gente não podia fazer isso fora do ar. Então, em algum lugar aqui, a gente vai trazer para a tela a premiação. Eita. Porque vocês são dragão, a gente vai ter que criar uma nova graduação para vocês. Então aí, atrás de vocês, Jornada Elite das Agências. Nossa! Meu Deus do céu! Que linda e que grande! Pega ali, ó. Vai outra porra. E completamente personalizado. Tem as datas, gente. Todas as datas. Tá vendo só? Olha lá. Caraca, olha só. O xodó. E agora, fica no escritório ou fica no escritório de casa? Não pode, a gente tem que tirar. A gente vai ter que tirar para o ímpar aqui. Gente, linda. Linda. Gente, muito obrigado, vocês são Muito incríveis. obrigada pelo carinho. De verdade mesmo. Ai, a gente agradece a parceria de vocês. E nós somos muito felizes de vocês terem escolhido a Eduz, de fazerem parte dessa nossa família, de serem de casa. E eu só tenho a agradecer. Agradecer a galera de casa também. A gente agradece muito, gente. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Não, e agora o pensamento tá como, né? A responsabilidade do próximo. Então, é isso que eu ia perguntar agora. Dali, quando a gente tá ali, pra onde que eu vou agora? Agora você vai trabalhar. O céu é o limite. Pra abrir o próximo. Pode fazer resultado que a gente vai criar. Alô, marketing, se virem aí. Obrigada, gente. Obrigada mesmo por acreditar no nosso trabalho, por validar o trabalho que a gente faz aqui. E por dar palco, né? Para todas as pessoas que estão nos bastidores, que a gente cada dia mais consiga se sentir representado, né? Com todo esse trabalho e carinho que vocês têm por nós. Não, é incrível. Eu falo que isso daqui, ele faz com que a gente não queira parar. Porque às vezes a gente pode acomodar em algum momento, falar assim, pô, tá legal, tá bom. Mas, cara, só o gatilho de falar, pra onde que eu vou daqui pra frente? Eu não posso diminuir o meu resultado. Eu preciso aumentar. Então esse reconhecimento, ele é muito importante pra gente, porque não só olhar pra trás e ver tudo que a gente fez, mas olhar pra frente e falar, qual é o próximo agora que eu tenho que ganhar? Porque a gente é competitivo, a gente precisa chegar lá, e isso faz a gente crescer muito. Bastante crescer muito. Muito obrigado mesmo, de coração. Ai, a gente que agradece. Eu tô muito feliz. Muito obrigada a vocês que acompanharam esse episódio. Foi um prazer e a gente se vê.